Boa tarde, irmãos, graça e paz, amém? Vamos iniciar esse culto de louvor, de adoração ao Senhor, e eu convido você nesse momento a louvar junto conosco e abra seu coração, que o Senhor Jesus vai falar muito ao seu coração nessa tarde, amém? Declare a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Queridos, boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós e com todos vocês que nos acompanham via internet. Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde tua glória está. Recebe a minha oração como incenso e que minhas mãos levantadas sejam como a oferenda da tarde. Mesmo em sua casa, curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor para que possamos prestar um culto que seja agradável a Ele. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de estar mais uma vez prestando culto a Ti, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que Tu possas receber o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas súplicas, as nossas ações de graças, que fales ao nosso coração por intermédio do Teu servo e que não apenas possamos ouvir, mas que possamos guardar e principalmente pôr em prática aquilo que Tu vais nos ensinar. Pedimos isso e já te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Senhor,
piedade de nós. Deus, eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Vamos juntos celebrar ao rio de vida que é o Senhor. Eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Declare, eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Declare, eu não posso. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia! Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Diga, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração
é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz, lá na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 1, os versos 9 e 10, assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e suas palavras não estão em nós. Nesse momento, de forma reverente e silenciosa, vamos colocar diante do Senhor todas as nossas falhas, todas as nossas faltas. Vamos recordar de tudo aquilo que tivemos feito ao longo dessa semana, que de alguma forma desagradou ao Pai, e que nesse primeiro momento possamos fazer a nossa confissão individual e depois faremos uma confissão de forma coletiva. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, em pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, Senhor. Não temos Te amado de todo o nosso coração e nem ao nosso próximo, como a nós mesmos. Imploramos, Senhor, a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em Tua vontade e andemos em Teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Tu, Pai, que és Deus onipotente, que és nosso Pai celestial, e que por Tua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos,
com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados. Vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, nesse momento, nós estaremos prestando culto ao Senhor de forma prática, de maneira objetiva, devolvendo ao Senhor parte de tudo aquilo que Ele nos dá, por intermédio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições, pois é dessa forma que a nossa catedral ela honra seus compromissos financeiros, e estamos também aproveitando esse período onde temos reduzido em muitas atividades presenciais aqui, para fazer algumas manutenções, tanto no templo como na parte de som, algumas coisas que eram necessárias ser feitas na nossa igreja, e tudo isso só pode ser feito com a colaboração de vocês, com a entrega fiel dos seus dízimos, com colaborações, com ofertas feitas de maneira esporádica. Então, você que está acompanhando aí pela internet, deve estar vendo aqui na tela as contas da nossa igreja, onde você pode fazer a sua transferência, ou agora, ou após o culto, ou quando você estiver vendo, né, esse culto, se você não estiver acompanhando nesse momento. Além das contas, também tem um QR Code. É dessa forma que você pode colaborar com a nossa igreja para ela continue fazendo tudo aquilo que ela tem feito ao longo desses anos, ajudando outros projetos, ajudando outros ministérios, outras paróquias, mas principalmente pregando a palavra do Senhor aqui na cidade do Recife, dentro do estado de Pernambuco, e onde quer que o Senhor nos envie para pregar o Evangelho. Enquanto nosso Ministério de Louvor vai estar ministrando mais um louvor, as contas vão estar aqui na tela, o QR Code também. Esteja em oração pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, pela mensagem que vai ser pregada daqui a pouco, e, se possível, também colabore com alegria. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel.
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Queridos, mesmo na sua residência, peço que nesse momento você possa ficar de pé, para que possamos ler a palavra do Senhor, em reverência a ela. Fique em pé e acompanhe a leitura do texto sagrado, que vai servir de base para a mensagem de Deus nessa tarde, pregada pelo reverendo Ivanzinho. O texto encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é a palavra do Senhor, e por ela damos graças a Deus. Teremos ainda mais um momento de louvor, enquanto o reverendo Ivanzinho se prepara para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração para todos nós nessa tarde. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu sou vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, Senhor, queremos ser vasos novos nas Tuas mãos. Então fala conosco através da Tua palavra, aquece o nosso coração para que a gente sinta o Teu poder. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, bom estar aqui de volta. Hoje de manhã teve culto presencial e eu pude estar junto com o Bispo Edgar. E é diferente, viu? É diferente quando tem gente na igreja, quando a gente adora junto. Mas vai chegar a hora e está breve, esse tempo vai se abreviar para que a gente esteja reunido aqui de novo.
para que eu possa estar pregando e olhando para vocês e encorajando vocês e vocês me encorajando e nós juntos crescendo na palavra de Deus. Mas por enquanto a gente vai dessa forma, eu olhando aí para essa tela, sabendo que você está aí do outro lado, junto comigo. Amém? É muito raro a gente conseguir aqui na igreja fazer série de sermão, porque a gente tem uma escala e a gente não prega normalmente seguido, então a gente não faz muita série. Mas esse sermão é em série. Na verdade, esse que eu quero pregar agora é a parte 2 de um sermão que eu preguei no final do mês passado, em Isaías 55, que a gente chamou de Sonhos Restaurados. Então, se você não viu esse sermão, vale a pena depois você procurar aqui no YouTube da igreja ou no meu canal do YouTube, Sonhos Restaurados, que eu preguei. E essa é uma série pelo seguinte, quero contar a vocês como foi que eu me inspirei, como foi que nasceu esse sermão que a gente vai conversar agora. Eu tenho por costume, todas as vezes que estou orando sobre o que pregar, conversar com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Eu converso muito com o reverendo Marcondes, com o Paulinho, o Uli, com meus irmãos, minha esposa e outros irmãos. E quando eu estava preparando aquele primeiro sermão, Sonhos Restaurados, eu então conversei com eles, né? E eu sempre digo, estou pensando em pregar sobre isso, o que é que vocês acham desse texto, o que é que vocês acham dessa abordagem, e eles me ajudam muito com ideias, com leituras, e a gente vai construindo o sermão. Sendo que eu ia pregar no domingo, e era sexta-feira de noite, e eles me deram muitas ideias para falar sobre aqueles sonhos restaurados. E chegou uma hora que eu não tinha mais onde botar, eu disse, não vai dar para conseguir num sermão só incluir tudo isso, todas essas joias que vocês estão me trazendo, então eu vou preparar um segundo sermão que vai ser a continuação. Então foi por isso que eu escolhi esse texto. Quem acompanha os cultos da tarde sempre vai lembrar que quando eu preguei Isaías 55, Sonhos Restaurados, nós cantamos, eu e o reverendo Marcondes, cantamos essa música que cantamos agora, Vasos na Mão do Oleiro, porque já estava gerando no meu coração essa mensagem de agora, baseada nesse texto de Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6, nós somos vasos na mão do oleiro. Então vale a pena você entender que é um caminho só, esses dois sermões. Naquele sermão, Sonhos Restaurados, eu dizia que Deus quer restaurar os nossos sonhos, mas para isso Ele quer nos restaurar primeiro. Ele quer purificar os nossos sonhos, alinhar os nossos sonhos, os nossos desejos com os sonhos dEle, com as vontades dEle. E quando a gente ficar alinhado, a gente então vai sonhar certo, vai sonhar alinhado com a vontade de Deus. E eu terminei dizendo que sonho restaurado implica em gente restaurada. A gente se restaura e então sonha os nossos sonhos, os sonhos de Deus. E hoje então eu queria tratar de como é que isso acontece, como é que a gente é transformado, como é que a gente se alinha à vontade de Deus. E a verdade é que eu recebo muitas críticas construtivas que me abençoam muito, e uma das críticas que eu recebo sempre é assim: Ivanzinho, você inspira muito, você diz muito o que é que a gente deve fazer, a gente sai inspirado, mas você diz pouco como. E isso vale para sermão, vale para aula, quando eu estou dando aula, cursos. Sempre o povo diz assim, você diz muita coisa que a gente deve fazer, mas poucas vezes você investe tempo dizendo como fazer as coisas. E a gente sente falta do detalhe, a gente sente falta desse aprofundamento. E como eu ouço muito isso, então eu resolvi fazer essa parte 2, entrando em como a gente se purifica, como a gente se alinha à vontade de Deus. A grande verdade também, meus irmãos, a gente está em casa, eu quero dizer a vocês que eu sempre acho que o sermão no culto público é um momento para inspiração mesmo, para dizer a vocês qual é a palavra de Deus, o que é que Deus quer. O como a gente vai fazer, eu penso que quem num culto público como esse quer crescer, quem quer aprender o como, então vai além do culto dominical e se encontra conosco durante a semana, mesmo que a gente não se encontre presencialmente nesses tempos de pandemia, mas se encontra nas redes sociais, pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, em todas as reuniões que a gente tem na igreja, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quem quer aprender como, quer, e vem, e cresce, aprende. Por isso que muito poucas vezes no domingo nós entramos aqui nos pormenores, dos comos, fazer as coisas. Mas de vez em quando é bom trazer no culto público uma mensagem como essa que eu quero fazer.
Então o texto que lemos é um texto do profeta Jeremias. Começando a achar que tem alguma coisa que Deus quer falar com a gente, porque eu preguei também em Jeremias, no outro sermão, no comecinho de junho, preguei sobre Jeremias. Dom Paulo aqui no dia 5, pregou no culto da manhã sobre Jeremias. Jeremias tem nos abençoado muito esses dias. E nós dissemos então nesses sermões que Jeremias pregou uma mensagem que ninguém queria ouvir, que Jerusalém ia ser invadida, que ia ser destruída. E de fato aconteceu isso. Jeremias era um profeta que lamentou muito, chorou muito, mas agora eu quero que vocês entendam esse texto que nós lemos. Nessa pregação que Jeremias dá, nessa unção dele, Deus dá a ele uma imagem. Deus diz assim para ele: você vá até a casa do oleiro. Você sabe o que é um oleiro? O oleiro é aquele cidadão que faz a obra com cerâmica ou com barro. Deus diz assim: Jeremias, vá para a casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. E eu cantava essa música, Barros na Mão do Oleiro, desde que eu sou muito criança aqui na igreja. Minha mãe, nos primeiros cursilhos aqui da igreja, cantava essa música, e eu sempre cantei, mas na verdade eu não sabia o que era oleiro, não. E eu não sei se você tem a imagem, eu acho que vale a pena você ter a imagem na sua cabeça do que é o oleiro trabalhando. E depois foi que eu aprendi o que era. E a primeira lembrança que eu tenho de saber o que era um oleiro, alguns de vocês da minha idade ou mais velhos talvez vão se conectar com essa imagem, é um filme que tem chamado Ghost. Eu assisti esse filme foi um sucesso. Patrick Swayze, Demi Moore. Ghost, essa mulher trabalha como se fosse uma oleira na cerâmica. Aí eu aprendi, é uma roda que tem, e que com os pés, com os pedais, o oleiro, né, essa pessoa que trabalha com a cerâmica ou com barro, vai dando maior ou menor velocidade. Então a matéria-prima, que é o barro, né, que é a cerâmica, fica nessas rodas, e então com os pés eles dão velocidade ou não, e com as mãos eles vão moldando a matéria-prima, o barro, a cerâmica, para formar então uma peça, um vaso, seja o que for, que o oleiro quer construir. Essa foi a primeira imagem que eu tenho na minha cabeça de lembrar o que é um oleiro trabalhando. Mas aí depois disso, peregrinando no interior do Rio Grande do Norte, na zona rural de Mossoró, numa cidade chamada Felipe Guerra, perto de Apodi, eu pude então visitar uma olaria. E foi a coisa mais linda do mundo quando eu pude visitar essa olaria, ver como funciona o oleiro, como é que funcionam os seus pedais, a roda que gira, e o seu trabalho lindo e tão delicado de moldar aquele barro até que o vaso fique pronto. E foi inesquecível quando eu tive nessa olaria. E eu quero que você consiga imaginar uma roda, um pedal e aquela roda girando, e então o oleiro moldando com sua mão aquele vaso. Então Deus manda Jeremias ir para ali, e lá Deus ia falar com ele, e assim aconteceu. Jeremias olhou, e uma das peças que estava na mão do oleiro se quebrou, mas o oleiro continuou fazendo outro vaso, diz a Bíblia, porque assim lhe pareceu bem. Jeremias viu o oleiro trabalhando, o vaso se quebrando na sua mão, e o oleiro fazendo outro vaso, porque assim lhe pareceu. E Deus diz assim: eu que sou Deus, não posso fazer a mesma coisa com vocês, nação de Israel. Ou o versículo 6 diz assim: assim como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão. Assim como barros na mão do oleiro, são vocês que estão assistindo esse culto nas mãos de Deus. E eu morro de rir me lembrando de um seminarista amigo meu, quando eu estudava no seminário, tinha um seminarista amigo meu chamado Moisés, e ele era uma figura assim, bem pentecostal, e ele me chamava de vaso, por causa desse texto. Ele chamava muita gente de vaso, né? Eu era uma das pessoas que ele chamava de vaso. E aí, vaso? Bom dia, vaso. Você vai para onde, vaso? E eu ficava assim incomodado, mas não queria perguntar para ele de onde vinha esse negócio dele me chamar de vaso. Depois foi que eu me lembrei que tinha esse texto. Ele estava me chamando de vaso porque eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Às vezes me quebro, ele constrói outro vaso, eu sou uma pessoa nova, mas eu sou um vaso. E eu vou começar a chamar o povo de vaso por aqui, porque nós somos todos vasos na mão do oleiro. Esse texto inspirou muitas músicas bonitas, não só essa que a gente cantou, mas eu conheço outras músicas muito lindas que foram inspiradas nesse texto, porque diz que Deus faz conosco o que Ele quer. E é libertador quando a gente entende isso, que Deus vai fazer o que Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu quero que você entenda, Ele vai fazer o que Ele quer. Você querendo ou não querendo, o oleiro que é Deus vai fazer o que Ele quer. O que parece bem aos olhos dEle, Ele vai fazer.
Então, o que importa para nós hoje, agora, nesse culto, nessa celebração, é como é. Lembra que eu estava falando do como? Hoje a gente vai falar do como. Não é só você saber que Deus vai fazer tudo e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso você já sabe. É como é que a gente coopera com Deus com isso, ou como é que a gente se estressa menos ou tem menos traumas quando o oleiro está trabalhando na nossa vida. Se Deus vai fazer o que Ele quer, e Ele vai, ouça o que eu estou dizendo, a pergunta é como isso pode acontecer de maneira menos traumática ou mais intencional, com menos estresse, com menos aperreio, como a gente diz aqui no Nordeste. E eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto é esse: como? Sendo ensináveis. Quando eu e você somos ensináveis, molinhos, flexíveis, um barro molinho, a gente vai ter menos estresse quando o oleiro quer transformar a nossa vida. Eu quero que você saia daqui hoje, dessa celebração online também, mais maduro. Pessoas imaturas são aquelas pessoas que não são flexíveis, acham que já sabem tudo, não querem aprender mais, não querem se moldar a nada. E o melhor negócio do mundo é a gente ser um barro mais maleável, mais flexível, porque tem muito menos trauma. Molinho, como eu estava dizendo. Tem gente que começou agora na caminhada e acha que já sabe tudo, não aprende mais nada. E tem gente que está na caminhada há 30 anos e acha que já sabe tudo porque está há 30 anos e não aprende mais nada. E esquece quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As pessoas querem muito a parte do texto que diz assim: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma geração tão ansiosa, tão carregada de trabalho, tão cansada, que corre tanto, adora esse texto: vinde todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Mas não gosta da parte do texto que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos ser ensináveis, nós precisamos aprender com Jesus. Ele é o Salvador, com certeza, Ele é quem nos leva para o céu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele também é o nosso paradigma, é o nosso modelo de vida, e nós precisamos aprender a ser ensináveis. Como é, Ivanzinho, que eu vou alinhar a minha vontade e a vontade de Deus? Como é que eu vou transformar meus sonhos para serem os sonhos parecidos com os que Deus tem para mim? Quando eu topar, quando eu quiser ser ensinável, quando eu entender que eu sou um eterno aprendiz, como diz a canção. Quando eu entender que até o dia que eu fechar os olhos pela última vez aqui na terra e abrir na eternidade, eu vou estar aprendendo com Jesus. Ele é a estatura do varão perfeito, Ele é o homem que não pecou, e eu preciso aprender com Ele o tempo todo. Muito além do que uma experiência religiosa, somente de uma transcendência, de um culto onde eu só adoro. Eu preciso ser como Ele é. Como ser transformado? Estando molinho, sendo um barro molinho, aprendendo, se transformando o tempo todo. Porque mesmo com o vaso quebrado, diz o texto, o oleiro transforma e vai fazer outro vaso como lhe apraz, como bem entende. Aonde eu e você, às vezes, a gente só enxerga dor, Deus vê a oportunidade de recomeço, outro vaso. Para ver recomeços, a gente tem que estar disposto a aprender. Você está disposto a aprender? Você está disposto a recomeçar? Ou você já resolveu a sua vida, aquilo que são seus valores vão ser sempre os mesmos valores e não vai mudar, aquela sua convicção vai ser sempre a mesma convicção e nunca vai ser desafiado ou desafiada, você está sempre certo, todo mundo está sempre errado? Se você estiver disposto a aprender, a ser desafiado, você vai estar um barro mais molinho na mão do oleiro. Aquele barro que quebrou na mão do oleiro, que Jeremias viu, não estava pronto. Como eu e você não estamos prontos, precisamos aprender. Tem gente que acha que está pronto, tem gente que não busca mais, não lê mais, não ora mais. E Paulo diz assim: eu continuo orando para o alvo, mirando o alvo, não acho que já resolvi tudo. Aquele barro não estava pronto. Enquanto tem algumas pessoas que se desesperam quando quebram, outras oram a Deus pedindo assim: Deus, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. O que eu estou querendo para você, meu irmão e minha irmã, é que você queira aprender,
queira se transformar. O primeiro passo do como você vai se transformar é você querendo se transformar. Não se desespere, somente chore e entre em depressão porque você está quebrado. Quebrado financeiramente, quebrado na saúde, quebrado emocionalmente, ou tem um relacionamento quebrado. Não só se desespera com isso, mas diga assim: Deus, quebra a minha vida e me faz de novo. Eu quero aprender. Como é que eu vou viver sem esse relacionamento? Como é que eu vou viver sem esse sustento? Como é que eu vou viver sem essa saúde? Eu não sei, mas Deus sabe, e Ele quer lhe ensinar se você quiser aprender. Aí não somente ficar chorando e se desesperando. Repito, uns só choram e se desesperam quando quebram, outros oram pedindo, dizem assim: quebra a minha vida, faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Amém? Além de sermos ensináveis, tem uma segunda dica. Como, Ivanzinho, eu vou me transformar? Como é que eu alinho meus sonhos aos sonhos de Deus? É se você se deixar quebrar. Não é só querer aprender, é também querer aprender, querer se transformar, mas também se permitir. Porque tem gente que não só não é molinha, não é maleável, como é o contrário, quer ser duro, luta contra ser quebrado. Tem gente que não permite ser quebrado, que não se permite se quebrar, luta com Deus. E tem gente que acha estranha essa expressão, luta com Deus, né? Tem gente que não gosta quando a gente diz isso, mas é porque essa expressão é uma expressão bíblica, né? Jacó lutou com Deus. E o que é você lutar com Deus? Lutar com Deus é você não admitir que precisa de Deus, não admitir que os sonhos dele são melhores do que os seus, não admitir que ele é o oleiro e se ele quiser, ele quebra a sua vida e faz outro vaso. Você tem que se permitir quebrar. Tem gente que diz, e eu sei, meu irmão e minha irmã, eu não sou besta não, desculpa a expressão, eu não sou menino. Talvez você não diga com a boca, mas age dessa forma no seu coração, dizendo assim: eu sou inteiro, eu sou perfeito, eu não preciso ser quebrado. E se você é assim, muito dificilmente você vai ter seus sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Tem gente que não chora, tem gente que não se vulnerabiliza nunca. É um super-homem espiritual, tem todos os textos bíblicos na ponta da língua. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ficam falando essas coisas como se isso fizesse que a gente fosse super-homens, mulheres maravilhas, espirituais. Mas isso não é verdade. Jesus não era assim. E ele era perfeito, é perfeito. Tem gente que não chora, Jesus chorava. Tem gente que não se vulnerabiliza, Jesus se vulnerabilizava. Você quer ter seus sonhos alinhados com o sonho de Deus? Se permita se quebrar. Ou, para usar uma expressão mais bonita que eu gosto e que tem um significado melhor, permita-se quebrantar diante de Deus. Eu preguei muito sobre isso aqui em 2019. Em 2019 eu estava muito influenciado pela minha esposa, que leu uns livros, aí eu tive que ler os livros que ela leu. É um livro de uma autora chamada Brené Brown, é uma cristã americana, e ela fala muito sobre se vulnerabilizar, sobre se permitir chorar, se permitir falhar. E eu preguei vários sermões no ano passado aqui sobre isso. Eu preciso que você entenda que você é humano e faz parte você sofrer, faz parte você chorar. Não lute, não seja um barro tão duro que está impedindo que o oleiro quebre, porque o trauma é muito maior. Essa ideia de uma vida de alegria sobre alegria, felicidade sobre felicidade constante, que você vê nas redes sociais, que você vê nos Instagrams da vida, isso não é uma realidade, isso só lhe dá mais ansiedade. A vida real é de aflições, a vida real tem alegrias e tem tristezas, a vida real tem luzes e tem sombras. E quando você tem tristeza, quando você tem uma necessidade, você pode chorar, você pode se quebrar, pode se quebrantar diante de Deus. Jesus veio para os aflitos, e é pau dizer isso, porque eu estou aqui do lado dos aflitos e está tendo o jogo do Náutico, né? E é bom que Jesus vá para os aflitos mesmo, porque o Náutico está precisando. Mas Jesus veio para quem está precisando, Jesus veio para quem se vulnerabiliza, o doente, o pecador, aquele que precisa dele, para os necessitados. Graça, nós estamos, não cansamos na verdade de pregar que graça é o favor imerecido de Deus. Se você é perfeito, se você já tem tudo, você merece, a graça não é para você, a graça é para quem não merece. A graça é para quem sofre, para quem chora, para quem não consegue, né?
Eu vou dizer uma coisa a vocês que talvez soe mal, e aí eu já peço perdão antecipadamente pelo que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Olha, tem gente que precisava mesmo agora, sabe do quê? Meia hora chorando no meu colo. Tem gente que precisa de choro, meia hora de choro compulsivo. É compulsivo ou é convulsivo? Eu nunca sei. De choro sem parar no meu colo. Tem algumas pessoas que eu dizia, sabe o que é que você precisa? A pessoa precisa chorar, precisa admitir que não é essa fortaleza toda, precisa admitir que não é perfeito, que não tem uma vida perfeita, que tem inseguranças, precisa chorar no meu colo. Melhor ainda será chorar no colo de Deus, chorar na presença de Deus, porque esse povo que não chora, que não se vulnerabiliza, que não tem problema, não é humano. Não tem empatia também por quem é humano, porque quem não chora não tem empatia por quem chora. E tem gente que precisa chorar. Lugar para dar defeito é nas mãos do oleiro. É para quebrar, para que ele transforme a sua vida. Se você chorar agora, se você se quebrantar agora, se você tiver uma vida de quebrantamento, uma vida de dependência, vai doer muito menos quando o oleiro resolver quebrar você, mesmo quando você não quiser. Porque você vai estar acostumado até quebrado, até quebrantado. Agora, se você vive uma vida sem choro, sem quebrantamento, quando o oleiro quebrar você, e meu irmão e minha irmã, ele vai quebrar você, porque ele lhe ama, é para o seu bem, porque ele quer fazer de você um vaso novo, vai ser com muito menos trauma, se você já tiver treinado. Ivanzinho, como é que eu tenho meus sonhos alinhados com o de Deus? Aprenda a se quebrantar, aprenda a ficar molinho, aprenda a se permitir, porque quando Deus for fazer isso, Ele vai fazer isso, vai gerar muito menos trauma. E eu me lembrei da minha mãe, porque a minha mãe, eu às vezes fingia que estava chorando, né? Eu às vezes fazia um draminha, acho que todo filho faz isso, não todos, os mais dramáticos como eu, fazia uma carinha de choro, e mamãe dizia para mim, ela trincava os dentes, e dizia assim, eu vou lhe dar motivo para chorar de verdade, viu? Quando eu estava inventando um choro, ela dizia, eu vou lhe dar motivo para chorar. Então eu fico imaginando, eu não quero que você finja quebrantamento, eu não quero que você finja que está quebrado, eu quero que você se quebrante. A dica é você estar quebrantado diante de Deus, para que Deus faça de você um vaso novo, e não é difícil você se quebrantar, é fácil, só é olhar para Jesus, porque Jesus é perfeito, e você devia ser perfeito igual a Jesus, mas você não é. Então, se você olhar para Jesus, você já se quebranta, porque você não consegue ser tão bom como Ele era, tão paciente como Ele era, tão altruísta como Ele era. Então você já olha para Jesus e já se quebranta, porque você está muito longe dEle. E aí deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? E por último, como é que você alinha? Você deve ser ensinável, deve ser um vaso molinho, um barro molinho. Você deve se permitir quebrar, querer se quebrantar, fazer disso uma rotina de quebrantamento diante de Deus, mas você deve fazer isso com sabedoria, deve fazer isso nas mãos do oleiro. Eu digo isso porque algumas pessoas passam dos limites, e aí é o contrário, é gente que é muito forte, gente que se acha muito forte, muito perfeita e não precisa de nada, e por outro lado tem um povo que se quebranta demais, se vulnerabiliza na frente de todo mundo, que é um drama o tempo todo, que é o tempo todo pedindo oração. Olha, eu estou aqui, eu estou ao vivo, então eu não sei o que é que vocês estão escrevendo aí no site, no chat do YouTube, eu não sei. Mas depois, quando eu vou ver no YouTube os chats, é um negócio de ora por mim, ora por mim, ora por mim, que eu estou precisando, ora por mim, que eu estou precisando. Nas lives que a gente tem feito, nos comentários é um tal de ora por mim que eu estou precisando. Tem gente que se vulnerabiliza o tempo todo para qualquer pessoa, que gosta de tornar pública todas as necessidades, e aquele choro, e é um lamento, e é uma lamúria, e isso não é sábio. Você não pode se vitimizar. Você se vulnerabiliza sem se vitimizar, porque você tem um Deus, você tem um oleiro que cuida de você. Você pode ter, e deve ter algumas pessoas da sua intimidade que vão orar por você, mas você não pode ficar se vitimizando e vivendo nessa lamúria de vida. Se você vai se quebrantar, se você vai se vulnerabilizar, você faz isso caindo nas mãos do oleiro. Porque quando você cai nas mãos do oleiro, você sabe que tem a certeza do recomeço. Porque como diz o texto de Jeremias 18, ele parece bem aos seus olhos, ele faz um vaso novo, ele faz algo novo na sua vida. Mas não para que os outros tenham pena de você, não para que os outros fiquem achando alguma coisa de você, isso também não é bom. Tudo depende nas mãos de quem você cai. E você deve cair não nas mãos de qualquer um, nas mãos do oleiro. Nas mãos do Deus que cuida de você.
O oleiro é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais de uma década, eu realmente não consigo saber há quantos anos faz, mas com certeza mais de 10 anos e menos de 20. Eu acho que deve fazer uns 15 anos que eu vi uma pregação numa conferência que tem até hoje, uma conferência maravilhosa de liderança, chamada Leadership Summit. É muito boa essa conferência. Mas lá no começo dessa conferência, 15 anos atrás, eu vi uma pregação e eu não me lembro do nome do pastor, mas a pregação ficou na minha cabeça, nunca mais eu esqueci. E ele dizia algo mais ou menos assim: uma bola de basquete na minha mão serve no máximo para eu fazer de travesseiro ou para eu brincar com meus cachorros, porque eu não sei jogar basquete. Mas uma bola de basquete nas mãos de Michael Jordan são 5 campeonatos de NBA, ouro olímpico, porque depende nas mãos de quem essa bola de basquete cai. Uma raquete de tênis na minha mão pode até dar um joguinho razoável de 5ª classe. Agora, uma raquete de tênis nas mãos de Roger Federer é recorde de Grand Slam do maior jogador de todos os tempos. Um badoque na minha mão dá um vitral desse da igreja quebrado, no máximo. Agora, um badoque nas mãos de Davi foi um gigante caindo no chão que afrontava o povo de Deus. Tudo depende na mão de quem cai a bola de basquete, a raquete de tênis ou o badoque. 2 pães e 5 peixes nas minhas mãos dão um sanduíchezinho, meio mequetrefe. Mas 2 pães e 5 peixes nas mãos de Deus é comida para uma multidão, porque depende na mão de quem cai. Pregos nas minhas mãos não servem para nada. Agora, pregos nas mãos de Jesus é salvação para mim e para você, aqueles que creem. Você é barro, mas precisa saber nas mãos de quem você cai, nas mãos de quem você se quebranta. Porque se você cair nas mãos de Deus, o grande artista, o grande oleiro, pode esperar que vai sair coisa linda, porque Ele não falha. Não tem erro. Homens falham, líderes falham, pastores falham, e daqui do púlpito eu quero pedir perdão a você, por mim e por qualquer outro pastor, sacerdote, pregador que tenha lhe feito mal e você tenha ficado decepcionado. Nós falhamos, mas o oleiro não falha. Se você cair nas mãos dele, você está garantido de ser uma obra linda, única, valiosa para a glória dele mesmo. Meu amigo, minha amiga, eu vou terminando esse sermão e dizendo a você que quem controla a roda da vida é o oleiro, não é você. É ele que decide se a roda vai mais rápido ou se a roda vai mais devagar. O barro não decide nada. Quem controla a sua vida é ele. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. A gente acaba ficando parecido com quem controla a nossa vida. Nós adoramos a quem controla a nossa vida. Eu adoro a Deus e Ele controla a roda da minha vida. E a minha meta, e é assim, eu vou ficando parecido com Ele. Dá até para a gente saber as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, a gente vai imitando. Teve uma pessoa uma vez que me disse... Tem algumas coisas que você fala, alguns trejeitos que me lembram muito Dom Paulo. E é normal, porque eu admiro muito ele, eu acabo ficando parecido com ele, mesmo sem ser de uma maneira intencional. Jogador de futebol é a mesma coisa, quando você admira um jogador de futebol, você acaba querendo jogar parecido com ele, usa os trejeitos. O problema é quando isso passa do limite, né? Meu menino estava caindo muito no chão, porque ele admirava Neymar, que ficava caindo. Mas a gente vai ficando parecido com quem a gente admira. Eu admiro o oleiro, eu quero ficar parecendo com ele. Agora isso acontece intencionalmente ou não. Você vai ficando parecido com quem controla as rodas da sua vida. Se Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, controla a roda da tua vida, você vai ficar parecido com Ele. Agora, se a cultura controlar a tua vida, você vai ficar parecido com o que a cultura diz. Se a sociedade como um todo controlar a tua vida, a opinião dos outros controlar a tua vida, você vai ficar parecido com o que a opinião dos outros acha. Se um homem qualquer, seja qual for o homem, por melhor que seja, controlar a sua vida, você vai ficar parecido com o que esse homem pensa ou o que esse homem quer. Se uma ideologia política controlar a sua vida, você vai ficar parecido com essa ideologia e só vai falar nisso o tempo todo, na sua boca ou na sua internet. Agora, se o oleiro, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo controlar a sua vida, você vai se parecer com Ele. Eu prefiro ser parecido com Deus.
na pessoa de Jesus Cristo, quebrantado, que chora, que serve, que se vulnerabiliza, que se rende à vontade do Pai. Nós somos pó, nós somos barro, nas mãos de um oleiro que nos ama. Ele sopra e nos dá a vida, mesmo a gente sendo assim essa matéria-prima defeituosa, cheia de problema. Mas é porque dentro de nós Ele habita, e é valiosíssimo. Cristo em nós, a esperança da glória, Ele habita dentro de nós. Ensinando aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala alguma coisa muito linda que eu vou ler para você. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tesouros em vasos de barro. O que há de mais precioso no mundo, que é Cristo, a fé em Cristo, nesse vaso de barro, para mostrar que o poder não é do vaso, mas naquilo que está dentro do vaso. A joia é mais preciosa do que a caixa que guarda a joia. A palavra é muito mais poderosa do que o pregador. O evangelho é muito mais poderoso do que qualquer instituição. Nós carregamos dentro de nós o Senhor Jesus Cristo, Filho do oleiro, que toma conta da nossa vida, e o poder está nele, não está em nós. Você vai ser um vaso, não só um barro, um vaso. Ah, pastor, eu já sou um vaso, estou aqui na igreja há muito tempo, já sou um vaso. Você vai ser um vaso novo, muito melhor e mais bonito do que o velho. Impressionante como Deus já me quebrou, como Deus já me quebrantou, e eu não troco a minha atual versão quebrada para a minha versão antiga, mais jovem, mais bonita, mais rica, qualquer coisa, não troco, porque hoje eu sou novo e amanhã eu vou ser novo de novo, porque um vaso novo é sempre melhor quando é para a glória do oleiro. Abra-se para o novo, aprenda, se quebrante nas mãos dele. Largue essa vida de passado ou de presente, olhe para frente, veja o que Deus quer construir em você. Acredite, é melhor e mais bonito o que Deus quer fazer com você. Ele quer derramar em você vinho novo. Mas deixa eu dizer uma coisa, que hoje eu estou meio pentecostal mesmo. O vinho novo só é derramado em odres novos, em vasos novos. Não tem como Ele derramar vinho novo em você se você não quiser ser vaso novo. Renovação contínua, como diz Romanos 12. Você está cansado, Ele renova as suas forças. Então, hoje é tudo novo. Vaso novo, vinho novo, mente renovada, força nova, tudo novo. Nova aliança em Cristo Jesus, até que Ele venha e cumpra a palavra que diz: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Curve sua cabeça onde você estiver e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que dá vida à Tua igreja, que levanta um vale de ossos secos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que renova a nossa fé. Obrigado pela Tua palavra que nos faz novos. Obrigado pelo Teu vinho novo. Eu oro por cada irmão e cada irmã que quer ter sonho restaurado. Que sejamos todos ensináveis, com vontade de nos quebrantar na Tua presença, com vontade de se quebrar nas Tuas mãos, Deus, porque sabemos que Tu vais construir em nós tudo novo, tudo lindo para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao
dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Queridos, antes de encerrarmos esse culto, temos alguns avisos breves. Lembrando que a nossa igreja ela continua viva, mesmo a gente não tendo atividades presenciais aqui, mas todos os dias da semana nós temos alguma reunião de oração, alguma live de ensino, algum tempo como comunidade, como igreja, nas nossas redes sociais. Todos os dias da semana você encontrará uma maneira de estar junto como igreja conosco. Nas quartas-feiras e nos domingos nós temos culto, todos eles são transmitidos. O da quarta-feira já tem sido presencial e aí entre a terça e início da quarta já sai o link de inscrição para que você possa garantir a sua participação, porque as vagas são limitadas. Nós temos tomado todos os cuidados para que não ocorra nenhum problema com relação à Covid-19. Então temos limitação de espaço, limitação de quantidade de pessoas. Nos domingos também nós temos um culto que tem sido presencial, o culto das 10 da manhã, e no próximo domingo nós teremos Dom Paulo Garcia como pregador no culto das 10 da manhã, e o culto das 17 horas, esse que você está assistindo agora, nós estamos ainda fazendo ele nesse formato, né, de ser virtual, sem a presença dos irmãos da igreja, mas eu estimulo você a continuar fazendo parte da comunidade dessa maneira, se engajando, observando, acompanhando as redes sociais, aprendendo, fazendo diferença na vida de outros que têm também caminhado com você. Ivan, tem algum aviso que queira dar? Então, peço que você, aí na sua residência, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e dessa forma estaremos encerrando mais um culto aqui na nossa igreja. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos inspire e que a coragem de Deus nos envolva em mais uma semana. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, ser sobre participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
recebi com sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.